Oiê! Eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz essa fantasia de ovo frito. Mas não é qualquer ovo, não. Esse aqui tem gema mole. Bora fazer? Quando eu decidi que o tema deste vídeo ia ser uma fantasia para carnaval, fiz umas pesquisas na internet para ter ideias, mas eu não queria uma fantasia muito tradicional, das clássicas, ou muito difíceis, que precisasse de máquina de costura. E vira e mexe, no meio da pesquisa, sempre aparecia uma fantasia de ovo frito. Então aquilo foi se repetindo, várias formas dessa fantasia, de vários materiais. E aí eu falei, não, então também eu quero fazer a minha versão dessa fantasia. E bem nessa semana, eu tava voltando de uma semana de férias e a gente ficou hospedado num hotel e no último dia a minha filha pegou um ovo frito e tava exatamente do jeito que ela gosta, com as bordinhas queimadinhas e a gema bem mole. E ela ficou falando desse ovo frito o dia inteiro. Então, quando eu decidi que a fantasia de carnaval ia ser de ovo frito, na hora eu associei com esse fato dela ter falado sobre a gema mole, a gema mole, a gema mole. Então eu decidi que a minha fantasia de ovo frito ia ter a gema mole. E pode ser que você esteja pensando que uma fantasia como essa, mais engraçada, mais descolada, mais criativa, mais divertida, não combine com uma pessoa como eu, mais velha. Mas ó, vou te falar uma coisa, no carnaval tá valendo, é muita alegria, é só a diversão. E, na verdade, eu acho que na vida também é assim. Se você tem vontade de alguma coisa, se você quer usar alguma coisa, fazer alguma coisa, vai em frente. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz essa fantasia de ovo frito com bordinhas crocantes e gema mole. Materiais utilizados. Para a clara, eu usei folha de EVA. Como eu não queria que tivesse emenda na folha de EVA, eu comprei por metro. Como a largura do EVA tinha 1,20, eu optei por fazer a parte de trás um pouco menor para não precisar comprar muito EVA. Então, a parte da frente do ovo tem 65 centímetros e a parte de trás tem 55 centímetros. Eu usei papelão para estruturar a fantasia. Eu usei 2 círculos e o diâmetro desses círculos tinha que ser um pouquinho menor para o EVA conseguir esconder todo o papelão. Então, se o EVA tinha 55 centímetros, o diâmetro do círculo de papelão tinha mais ou menos uns 50 centímetros. E nestes 2 círculos de papelão, eu determinei quanto que era o tamanho da gema e recortei bem no centro. Eu usei cola universal para unir a parte da frente do papelão com o EVA, mas você pode usar também a cola quente. Essa cola universal é opcional, porque eu queria que não ficasse relevo da cola quente na parte da frente da clara. E nesta peça, a cola quente vai render muito mais. Então, se você tiver que optar pela cola universal ou pela cola quente, apenas uma dessas colas, faça opção pela cola quente. Eu usei fita de cetim para fazer a alça da fantasia, mas você pode fazer com qualquer material que você já tenha disponível. Cola quente. Para fazer o detalhe das bordinhas, como se o ovo tivesse queimadinho nas bordas, eu usei tinta para tecido. Mas você pode usar qualquer tinta que você já tem aí, vai super pouquinho, é só um detalhinho, passo a passo. Eu comecei colando o papelão no EVA. Eu usei a cola universal, como eu já falei, porque eu não queria que ficasse o relevo da cola quente nessa parte.
Eu deixei mais ou menos centralizada a gema, mas não necessariamente você precisa deixar a gema bem no meio. Você pode deixá-la deslocada, porque quando a gente faz ovo frito, não necessariamente também a gema fica no meio. Naquela parte interna do círculo de dentro, eu fiz marcações para poder cortar o EVA e fazer o acabamento. Eu dividi mais ou menos esse círculo em 8 pedaços. Cortei o EVA nessas marcações. E fui colando cada parte com cola quente. Eu fiz este mesmo processo do outro lado da clara. Eu optei por fechar a bexiga com um cordão, com uma cordinha, do que simplesmente dar um nó na bexiga. Então, já deixei o cordão posicionado ali, na hora que eu terminasse de encher a bexiga, era só puxar e dar um nó. Eu fui enchendo a bexiga até mais ou menos preencher o espaço da gema. Por isso que é legal ser o bexigão para festa e não uma bexiga normal. Essa bexiga ela tem que ser bem mais resistente. Então, a gente vai ficar manipulando essa bexiga. Na hora de encher, é legal que o papelão acabe pressionando a bexiga e ela fique um gominho para fora e um gominho para dentro do papelão, porque assim ela vai ficar bem travada. E imagina, né? Carnaval é sempre uma muvuca e não pode ser uma bexiga simples que vai estourar no primeiro esbarrão. Depois que eu vi que a bexiga estava do tamanho que eu queria, eu prendi a boca com um cordão, dando vários nós para não escapar o ar e murchar. Aí eu encaixei a parte de trás da clara para ver como que estava encaixando, como que a bexiga ia ficar no meio dessas duas partes. Eu vou começar a dar a forma na clara. O ovo normalmente não é totalmente simétrico, exatamente redondo, então é um corte à mão livre. Eu comecei primeiro só arredondando os cantinhos e depois que eu dei uma forma um pouco mais redonda. E aí eu vou fazer o corte da parte de trás só acompanhando a parte da frente, ficando um pouquinho menor. Para poder fazer com que a parte da frente da fantasia, a parte da gema, ficasse bem redondinha, eu acabei tendo que encher mais a bexiga e esconder totalmente aquela ponta da bexiga, da parte de baixo, dentro da fantasia. Só que para isso, ficou a bexiga muito maior do que eu estava imaginando. Eu deixei um espaço entre os dois papelões, mas preenchi com folhas de revista amassadas, pode ser com folha de jornal também, para dar uma sustentação, porque se ela ficasse sem nada lá dentro, no primeiro esbarrão essa fantasia ia acabar fechando mesmo e correr o risco da bexiga escapar. Se a hora que você estiver enchendo a sua bexiga não tiver essa pontinha, sua bexiga estiver bem redondinha, não precisa fazer essa parte, é só juntar as duas partes de papelão que vai dar certo. Eu passei cola quente entre os dois papelões, prendendo também um pouquinho do papel de revista amassado, para ficar tudo bem preso. Eu posicionei as folhas de revista deixando bem próximo da bexiga. Na parte da borda do papelão eu não coloquei, senão ia ficar muito difícil de colar os dois lados do papelão.
Na hora de usar a cola quente para fechar os dois lados do papelão, tem que tomar muito cuidado para a cola quente não escorrer em direção à bexiga, senão ela vai estourar. Eu escolho onde vai ser a parte de cima da fantasia e nessa parte de cima, na hora que eu for colar as duas partes do papelão e as folhas de revista, eu já aproveito e encaixo as duas alças e colo com bastante cola quente para ficar bem firme. Se você usar um outro material que não cola tão bem, que pode correr o risco de escapar, então o ideal é usar bastante desse material, pegar bastante metragem, dar uma volta, amarrar com um nó e passar por toda a volta da gema. Assim o cordão vai estar colado em praticamente toda a extensão do ovo com o nó por baixo, e aí dificilmente ele vai escapar. Depois que os dois lados do papelão estão colados em toda a extensão do ovo, eu colo os dois lados do EVA. Como eu vou usar essa fantasia só daqui mais de uma semana, então eu não fechei toda a minha fantasia porque eu tava com medo de acontecer algum problema com a bexiga. Para pintar as bordinhas e dar aquela cara de bordinha queimadinha, eu misturei tinta para tecido marrom e preta. E não misturei muito bem, deixei algumas partes sem misturar para dar esse contraste de cores mesmo. Com um retalhinho de tecido enrolado no dedo, eu pego um pouco de tinta, tiro, bato, eu bati numa capa de revista, mas você pode usar um pratinho de isopor para tirar o excesso de tinta. E vou passando em toda a borda da clara. Como a peça é muito grande, eu peguei um retalhinho de EVA para poder aproximar da câmera e mostrar como passar a tinta nas bordinhas do EVA. É pouquinha tinta que a gente usa nessa parte, é um detalhinho que a gente vai conseguir enxergar só de perto, então não é extremamente essencial, é só para dar um charminho mesmo. Tá vendo? É um detalhinho bem sutil. E tá pronta, é só cair na folia. Eu vou usar mesmo essa fantasia. Como tem mais de uma semana pro carnaval, eu fiquei com medo que ou a bexiga esvaziasse, murchasse, furasse, então eu deixei aberto para ter a possibilidade de trocar essa bexiga caso aconteça alguma coisa. Se você gostou dessa ideia, clique em curtir, que me ajuda muito a sempre trazer ideias novas e algumas ideias maluquinhas para este canal. Se você não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações, assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo. Obrigada por assistir, um ótimo carnaval, beijocas e até o próximo vídeo!